Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 76, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 31, Deuteronômio 30, Salmo 116. Números 31. O Senhor disse a Moisés: Faz que os filhos de Israel se vinguem dos madianitas. Depois irá juntar-te aos teus antepassados. Moisés falou então ao povo: Armai dentre vós homens para a guerra e que vão contra Madiane para realizarem a vingança do Senhor contra Madiane. Mandareis para a guerra 1000 por cada tribo de todas as tribos dos filhos de Israel. Juntaram-se, pois, dos milhares de Israel 1000 por cada tribo. 12.000 foram armados para a guerra. Moisés mandou-os 1000 por tribo para a guerra, e com eles Finéias, filho do sacerdote Eleazar, levando consigo os objetos sagrados e as trombetas para o toque de combate. Combateram contra Madiane, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madiane. Entre os abatidos estavam Evi, Requem, Sur, Ur e Rebá, os 5 reis de Madiane. E mataram também à espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel aprisionaram ainda as mulheres de Madiane com suas crianças e pilharam todos os seus animais, todas as suas propriedades e todas as suas riquezas. Destruíram também pelo fogo todas as suas cidades, povoados e acampamentos. Juntaram depois todo o espólio e todos os despojos em homens e animais. Levaram os prisioneiros, os despojos e o espólio a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia dos filhos de Israel no acampamento das estepes de Moabe, que estão junto do Jordão, em frente de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. Moisés, porém, irou-se contra os oficiais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que regressavam da batalha, e disse-lhes Moisés: Por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, instigadas por Balaão, arrastaram os filhos de Israel a trocar o Senhor por Baal-Peor, o que foi causa do flagelo na Assembleia do Senhor. Vamos, matai agora todo o rapaz e toda a mulher que tenha tido relações com homens. Mas conservai com vida todas as raparigas que não tiveram relações com homens, e elas serão para vós. Vós ficai fora do acampamento durante 7 dias. Todo o que tiver morto alguma pessoa, e todo o que tiver tocado em algum cadáver, purificar-se-á no 3º e no 7º dias, vós e os vossos prisioneiros. Purificareis toda a roupa, todos os objetos de couro, toda a obra de pele de cabra e todos os objetos de madeira. Disse então o sacerdote Eleazar aos homens do exército que tinham ido para a guerra: Estas são as normas da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo. Tudo o que vai ao fogo, passá-lo-eis pelo fogo, e ficará puro. Contudo, será purificado nas águas da purificação, e tudo o que não vai ao fogo, passá-lo-eis pelas águas. Lavareis as vossas roupas no 7º dia, e ficareis puros. Depois podereis entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Tu, o sacerdote Eleazar e os chefes patriarcais da comunidade, contai os despojos, os sobreviventes em homens e animais. Repartirás os despojos entre os que combateram, saindo para a guerra, e o resto da comunidade. Depois, como tributo para o Senhor, tomarás dos homens de guerra que saíram para a batalha, 1 por 500, tanto de pessoas como de bois, jumentos e rebanhos. Tomá-los-ás da metade que lhes toca e os entregarás ao sacerdote Eleazar como tributo para o Senhor.
Da metade dos filhos de Israel, tomarás 1 por 50, tanto de homens como de bois, jumentos, rebanhos e de todos os animais, e entregarás aos levitas que fazem a guarda ao santuário do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O total dos despojos que capturaram os homens de guerra foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres que não tinham tido relações com homens. A metade dos que saíram para a guerra foi de 337.500 ovelhas, e fez-se para o Senhor o tributo de 675 ovelhas. De 36.000 bois deu-se para o Senhor o tributo de 72. De 30.500 jumentos deu-se para o Senhor o tributo de 71. De 16.000 pessoas deu-se para o Senhor o tributo de 32 pessoas. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta para o Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A parte dos filhos de Israel que Moisés requisitara dos homens de guerra foi de 337.000 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Moisés tomou da parte dos filhos de Israel 1 por 50, tanto de pessoas como de animais, e deu-os aos levitas que fazem a guarda ao santuário do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aproximaram-se então de Moisés os comandantes, que tinham estado à frente dos milhares do exército, chefes de milhares e chefes de centenas, e disseram a Moisés: Os teus servos fizeram o recenseamento dos homens de guerra que estiveram à nossa ordem, e não faltou nenhum. Por isso, cada um de nós quer apresentar uma oferta ao Senhor daquilo que encontrou em objetos de ouro: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares em expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, tudo objetos trabalhados. E o ouro da oferta que os chefes de milhares e os chefes de centenas fizeram ao Senhor era de 16.750 siclos. Os homens de guerra retiveram para si o que tinham pilhado. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos chefes de milhares e de centenas e levaram-no para dentro da tenda da reunião como memorial dos filhos de Israel diante do Senhor. Deuteronômio 30. Quando, pois, te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que coloquei diante de ti, se as meditares no teu coração no meio de todos os povos para onde o Senhor teu Deus te tiver desterrado, e te voltares de novo para o Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz com todo o teu coração e com toda a tua alma, segundo aquilo que eu hoje te prescrevo a ti e aos teus filhos, então o Senhor teu Deus fará regressar os teus cativos e terá compaixão de ti. E de novo te reunirá de entre todos os povos, no meio dos quais te dispersou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade do céu, mesmo dali te reuniria o Senhor teu Deus, e ali te iria buscar. O Senhor teu Deus te reconduzirá depois à terra que os teus pais possuíram e da qual tomarás posse. Ele te fará prosperar e multiplicar mais do que os teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, para que ames o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor teu Deus fará cair então todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te odiaram e perseguiram. Mas tu, escuta de novo a voz do Senhor e cumpre todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo. O Senhor teu Deus fará prosperar todo o trabalho das tuas mãos, o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu gado e o fruto da tua terra. O Senhor se deleitará de novo com o teu bem, como acontecia com os teus pais, se escutares a voz do Senhor teu Deus e guardares os teus mandamentos e preceitos escritos neste livro da lei, e se voltares de novo para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, esta lei que hoje te prescrevo não é muito difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para se dizer: quem subirá por nós ao céu e no-la irá buscar para a escutarmos e praticarmos?
Não está tão pouco do outro lado do mar para se dizer: quem atravessará o mar e nos irá buscar para a escutarmos e praticarmos? A lei está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a praticares. Repara que coloco hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Assim ordeno-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, preceitos e sentenças. Assim viverás e multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para dela tomar posse. Mas se o teu coração se desviar e não o escutares, se te deixares arrastar e adorares deuses estranhos e os servires, declaro-vos hoje que sem dúvida morrereis. Os vossos dias não se prolongarão na terra na qual ides entrar, passando o Jordão, para dela tomar posse. Tomo hoje por testemunhas contra vós o céu e a terra. Ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para viveres tu e a tua descendência amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e apegando-te a Ele, porque Ele é a tua vida e prolongará os teus dias para habitares na terra que o Senhor jurou que havia de dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Salmo 116. Amo o Senhor, porque ouviu a voz do meu lamento. Ele inclinou para mim os teus ouvidos no dia em que o invoquei. Cercaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do sepulcro. Estava aflito e cheio de ansiedade, mas invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva-me a vida. O Senhor é bondoso e compassivo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Eu estava sem forças e Ele salvou-me. Volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor foi bom para contigo. Ele livrou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor no mundo dos vivos. Eu tinha confiança mesmo quando disse: a minha aflição é muito grande. Na minha perturbação eu dizia: todo o homem é mentiroso. Como retribuirei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei as minhas promessas feitas ao Senhor na presença de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos teus fiéis. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Hei de oferecer-te sacrifícios de louvor, invocando, Senhor, o teu nome. Cumprirei as minhas promessas feitas ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Aleluia. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 31 do livro dos Números, relata-se a guerra dos israelitas contra os madianitas. O capítulo deixa-nos um bocadinho desconfortáveis com esta violência dos 12.000 homens de Israel que derrotam os reis de Madian e que levam muitos prisioneiros e despojos da guerra a Moisés, que depois ordenará a morte das mulheres que tiveram relacionamentos com os israelitas, conforme relatado no capítulo 25. E ainda a oferta de parte dos despojos ao Senhor na tenda da reunião e aos levitas para seu sustento. Hoje em dia, com tantos conflitos armados no mundo,
Este capítulo da guerra contra Madiã é difícil de ler porque se apresenta a ideia de uma guerra santa contra os inimigos de Israel, assim designada porque é ordenada por Deus para destruir esses povos madianitas que corromperam moralmente o povo de Israel e o levaram a cair na idolatria pagã. Na história da Igreja, este termo, Guerra Santa, associou-se também às cruzadas, com o propósito de libertar certos lugares santos e povos cristãos da ocupação muçulmana. A própria história de Portugal assenta no empenho de tantos cruzados pela reconquista cristã deste território da Península Ibérica, considerado terra apostólica pela presença do corpo do apóstolo Santiago. Custa-nos, repito, a ideia de uma guerra santa aqui na Bíblia, e provavelmente até associamos mais o termo hoje ao fundamentalismo islâmico. Para o povo de Israel, importa explicar que esta ideia da guerra santa tinha em vista manifestar a gravidade do pecado, da idolatria, e a necessidade de o povo se manter fiel à aliança, mostrando o poder de Deus. Este termo Guerra Santa foi sendo ajustado ao longo da história, pedagogicamente, de tal forma que com Jesus, no Novo Testamento, a Guerra Santa será mais espiritual, contra o pecado e contra o mal, e não contra outros povos. Jesus, experimentando ele mesmo o mal da injustiça, dirá até a Simão Pedro, na hora em que era preso, para não empunhar a espada, e depois até vai curar o soldado romano Malco, que estava ferido na orelha. Para a Igreja, a guerra é um mal. E apenas é legítima a guerra justa, como diz Santo Agostinho, nos casos de legítima defesa ou em último recurso. Na Gaudium et Spes, aquele documento fundamental do Concílio Vaticano II, a Igreja, depois de condenar a crueldade da guerra, pretende fazer um chamamento ardente aos cristãos para que, com o auxílio de Cristo, autor da paz, cooperem com todos os homens para cimentar a paz e a justiça e o amor. Precisamos, mais do que nunca, de pedir este dom da paz com insistência. Senhor, faz de nós instrumentos da tua paz. Já no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, ouvimos o final do discurso de Moisés. Apesar das infidelidades do povo à aliança, Moisés anuncia como Deus permanece fiel e os castigos que permite vêm com o propósito de despertar o arrependimento e o regresso do povo à fidelidade. Há sempre uma pedagogia e a alegria de Deus e o seu deleite connosco comovem-nos e levam-nos a querer ser fiéis. Sim, nós queremos ser fiéis, não pelo medo do justo castigo das nossas faltas, dos nossos pecados, mas pela conversão de vida, gratidão e reciprocidade que merece o perdão e o amor que Deus tem connosco. E Moisés faz questão de anunciar como a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado, a ponto de que, ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade do céu, mesmo dali te reuniria o Senhor teu Deus e ali te iria buscar. Lembra-nos imediatamente as célebres parábolas da misericórdia que Jesus conta no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, nomeadamente esta parábola da ovelha perdida, do bom pastor, que a procura, a encontra e a traz de volta alegremente aos ombros. A lei de Moisés, no fundo, tem também esse propósito pedagógico de revelar a nossa condição de pecadores e de nos levar a pedir humildemente ajuda ao Senhor para a cumprirmos. O Papa São João Paulo II dizia na encíclica Veritatis Splendor, a propósito da teologia de São Paulo e a propósito de que dizia também Santo Agostinho, que há uma dialética paulina entre a lei e a graça. E passa a citar: portanto, a lei foi dada para se invocar a graça foi dada para que se observasse a lei. Continua por fim Moisés: esta lei está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração para praticares. Repara que ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida. Esta exortação de Moisés convida-nos a tomar uma decisão entre os dois caminhos. É significativo que Jesus se apresente precisamente dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E São Paulo depois afirmará: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E para mim, viver é Cristo. A fé pede esta adesão existencial que se traduza na prática da nossa vida concreta de cada dia. A fé não é apenas um reconhecimento intelectual de que Deus existe. A fé é uma relação de amor, de amizade com Deus, que reclama uma unidade consistente na nossa vida, para não vivermos divididos. Uma unidade entre os nossos sentidos, os ouvidos que ouvem a palavra de Deus, a boca que a professa, o coração que a guarda e as mãos que a praticam. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 116. Como retribuirei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Como retribuirei ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amo o Senhor. Não é preciso dizer mais. Um abraço em Cristo. Até amanhã.